Sob novo comando, o Gabigol ganha oportunidade e dá boa resposta em busca da recuperação do seu melhor futebol. No aquecimento, empolgado, puxou a fila na entrada do time em campo. Buscou as jogadas e incentivou os companheiros para distribuírem mais bolas a ele. Quase fez um golaço. Gabi de letra! Sensacional! Fez um gol normal. Comemorou com a assinatura, mostrando os braços e tal. Mas o gol foi anulado e quando saiu de campo, parte da torcida aplaudiu. Esse foi um resumo da participação do Gabigol na partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O atacante ganhou a titularidade com a chegada do novo treinador e amigo, Felipe Luiz. Foi apenas a quinta vez que o Gabi começou jogando entre os 11 do Flamengo nessa temporada. Esse foi o primeiro esforço do treinador para tentar recuperar o futebol do maior artilheiro do século XXI pelo clube. 157 gols em 299 partidas. Hoje, um jogador que não marca há 2 meses e meio. O último gol foi contra o Criciúma na vitória por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. O contrato do Gabriel se encerra no fim de dezembro. Ele foi bem contra o Corinthians. Para o Felipe Luiz, a primeira impressão não necessariamente é aquela que fica. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, ele precisa de sequência, ele precisa de um certo carinho, um cuidado. Acredito que ele tenha feito um bom jogo. Na hora que ele a primeira a entrar, ele volta a ser o Gabriel mentalmente e fisicamente. Ele vai precisar de mais tempo. Os períodos de treinamento ainda são curtos e depois da estreia na Copa do Brasil, Felipe Luiz vai ter pouco tempo para preparar o time para a primeira partida dele como treinador no Brasileirão. Jogo contra o Bahia na Arena Fonte Nova. O Flamengo deve levar a campo força máxima. Se for escalado, o Gabigol fará a partida de número 300 pelo clube. Dessa maneira, reanimado, o time volta às energias para a disputa do Campeonato Brasileiro. Com o elenco que eu tenho na mão, é um privilégio estar vivo na Copa do Brasil e estar com o brasileiro aí também para disputar. Beleza, uma energia diferente também. Isso. Uma energia mais diferente. importante é isso. Não é só a energia diferente. E aí a gente tem que sempre pontuar, porque vai sempre parecer meio pejorativo, né, meio debochado, quando a gente falar do Gabigol com o Felipe Luiz e o Gabigol com o Tite. O Gabigol com o Felipe Luiz já foi titular, sem ter sido titular por causa da água que subiu, né? Porque quando teve mais tempo com o Tite, a situação era essa, né? Ele entra no jogo contra o Penharol porque o Tite entende que não dava pro Carlinhos jogar ali, né? Embora tenha dado mais oportunidades ao Carlinhos do que ao Gabigol. Então, eu acho que é natural, a energia dele tá diferente, não? Tá sentindo que tá recebendo mais confiança, essa confiança será traduzida em oportunidade. Não dá pra dizer com certeza, porque a gente não tem nenhuma informação certa sobre isso, mas tinha um relacionamento bacana Tite e Gabigol, né? Pois disse que eu fiz ponderei, não dá pra gente... Não tinha, porque olha só, o Gabigol, nesse período, nesse jogo que fez contra o Corinthians, nas vezes que ele entrou, 15 minutos com o Tite, um pouquinho mais, sempre entrando, ele não conseguia mostrar também que ele merecia mais tempo. E como eu falo, assim, como a gente não tem mais os treinos, né, e nem consegue ver a relação do técnico com os atletas durante os treinamentos, fica um pouquinho mais difícil de avaliar. Então você só avalia pelo que você vê em campo. Naqueles 15 minutos, 20 minutos que ele entrava, ele não parecia demonstrar condição para ser titular. Por outro lado, também temos que levar em consideração que é sempre difícil entrar do jeito que você falou. Entra para resolver aí, agora tem 15 minutos aí, tá bagunça e vai você aí, né? E sem a confiança do treinador, que parecia, claramente, não tinha, né? Pega o Felipe Luiz, confiança do treinador, de parceria mesmo. Vai lá, primeira oportunidade, vai lá você, porque eu sei que você é bom, e ele é mesmo. E ele conseguiu responder, porque ele fez uma boa partida. Foi sensacional? Não, mas poderia ter feito um gol espetacular. Fez um outro gol. Alguns, porque ele treina muito, você sabe que o Gabigol treina muito aqui, né? E aí abriu um pouquinho mais o ombro. Depois tem que pegar a dica pro mais o peitoral, abriu um pouquinho mais o peitoral, aquela linha marcada aqui acabou atrapalhando ele. Mas aqui ele é muito forte. Inclusive, quando ele fez o Gabigol ali, a comemoração do Gabigol, precisa ver exatamente que lugar do ombro que vai marcar para ter certeza se está impedido ou não. O Flamengo vai enfrentar o Bahia agora fora de casa, tá? O Bahia, fora de casa, mesmo sem o Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro não joga, é um time que
pode colocar o Flamengo em situação muito mais difícil do que o time do Corinthians, que foi escalado no Maracanã. Um time escalado de forma ridícula no primeiro tempo no Maracanã, tá? Um time escalado para perder no Maracanã. De pouco, a ideia era perder de pouco. Isso. Mesmo, né? Se você pensar no objetivo, o objetivo conseguiu, porque o Corinthians perdeu só de 1-0, né? Mas aí foi escalado para perder no Maracanã. Então o primeiro tempo do Flamengo, que é um primeiro tempo envolvente, um primeiro tempo de partir para cima, mas ele tem que ser levado em consideração a capacidade do adversário e o ambiente totalmente favorável para aquele desenvolvimento daquele jogo. Agora não, agora é um ambiente que não é favorável, é um ambiente com a torcida adversária contra uma equipe que vai ser escalada de forma adequada pelo seu técnico. O Bahia vai colocar em campo aquilo que ele tem de melhor. Não vai poder colocar algum jogador, no caso o Everton Ribeiro não pode ser escalado. Mas enfim, aí é um grande teste. Vem pro jogo. O teste mesmo começa agora. Tem a coisa do Rogério Ceni nunca ter vencido o Flamengo. Isso. Tenho essa impressão também. Empatado, né? Nem perdeu todos. Nem empatou, verdade, bem pontuado. Tem isso, mas eu acho que ele já teve oportunidades melhores. E aí eu falo da Copa do Brasil, para quebrar essa escrita aí. Com a energia mudada, não é impossível. Não. Pode conseguir agora a sua primeira vitória contra o Flamengo, jogando em casa. Mesmo sem o Everton Ribeiro, longe de ser impossível. Mas é o Flamengo que chega com uma energia diferente, né? Uma energia bastante diferente. O que eu acho aí, Mari, também, o que a gente tem que destacar é a questão do Felipe Luiz, né? Já que a gente volta e meia, e isso a gente sempre se questiona, né? O porquê que não temos uma renovação de treinadores no Brasil, por que os jogadores aqui se aposentam, a maioria ou não quer se tornar treinador ou quer entrar para fazer funções mais dirigenciais, né? Por exemplo, o Fabinho Soldado lá no Corinthians, outros jogadores que assumem essas posições mais de uma gerência e não à beira do campo, e o Felipe Luiz é vou usar até um termo que ninguém nunca usou, tá? É o fato novo. O Felipe Luiz é essa boa experiência, porque quando a gente vê, e que isso acontece com mais frequência no próprio futebol argentino, né, que são treinadores muito jovens, que pararam de jogar há pouco tempo e eles começam já se aventuram e são treinadores com ideias muito boas, e a gente fica admirado, mas por que essa geração ali na faixa dos 40, 50 anos, treinadores jovens, e que a gente acaba trazendo alguns que nem foram jogadores, que nem tiveram uma carreira como jogador ou carreira abreviada como jogador, e começam a apresentar ideias muito boas, muito interessantes, despertam interesses, acabam vindo para o Brasil. E o Felipe Luiz é o nosso caso, né? O nosso caso de que, é claro, não dá para avaliar nada, foi um jogo só, mas só o fato dele ter se disposto a correr isso, de estar lá, estar à frente, e notas que é muito preparado, e é uma construção que ele começou há muito tempo, quando ainda estava jogando na Europa, que ele já tinha essa ideia. Então é com muito bons olhos que a gente tem que olhar por mais que não dê frutos, que não dê resultado, que não aconteça nada, mas é uma tentativa de uma renovação, né? Mas vai dar, viu, Léo? Vai dar. O que são frutos não, para o Felipe Luiz vai ser técnico de futebol de bom nível. Qual nível? Não sei exatamente, mas ele tem muito tempo para desenvolver. Do mesmo modo que o Rogério Ceni era óbvio que ia dar técnico de futebol de bom nível. Então, assim, muito claro. Você vê o jogador desenvolvendo no final da carreira dele aquele caminho. O jogador que entende do assunto e que é dedicado. Porque para ser técnico de futebol, tem técnico de futebol que foi jogador de futebol que leva o trabalho de técnico de futebol. Vou pegar um exemplo que está aí, que é bom também, tá? Renato Gaúcho. É um técnico de futebol que se formou e se desenvolveu a partir de todo o seu conhecimento prévio de futebol em todas as áreas. Tá? Não é um estudioso do futebol, mas tudo aquilo que ele tem de bagagem colocado em campo dá resultado e permite a ele que trabalhe num bom nível. O Felipe Luiz, o Rogério, é outro tipo. É o jogador que também tem aquela bagagem, aquele histórico, tem perfis diferentes, do caso do Renato, perfis pessoais, né, que eu quero dizer, e são pessoas estudadas, que estudam e que se dedicam muito àquilo, que gostam muito. Tenho certeza que o Felipe Luiz e o Rogério também, eu tenho certeza que o Felipe Luiz também, são consumidores vorazes de futebol.
Isso é muito importante para quem quer trabalhar nessa área. Como estudiosos, né? Isso. O que tem? Que jogo que tem? Não, eu quero ver. Não, quero ver pelo menos... Pô, eu não tive como ver aquilo, mas eu quero ver alguma coisa. Quero ver o Lanús e Sarmento de Junín, né? Eu quero me informar sobre tudo que seja possível, porque esta é minha área de interesse. Não só profissional, mas pessoal. Isso vai acrescentar muito. Ele se cercou, você pontou bem, né? Ele não é esse técnico tão estudioso, ele é o técnico que traz a bagagem e coloca isso. E ele faz questão de deixar isso claro em toda a coletiva de imprensa, né? Que ele separa, ele dá uma distância de como se ele tivesse... e eu acho que isso é muito importante, sim. O técnico também tem que ter uma noção que o futebol... Claro que existem os profissionais que trabalham com isso, que estão 24 horas dedicados a isso, mas o futebol, você não precisa fazer um curso na NASA também para ser técnico de futebol. É um curso na CBF, né? Tudo bem e tal, só que é um esporte que todo mundo, pelo menos, entende o básico, sabe um pouco, e as pessoas que trabalham com isso, sejam dentro dos clubes ou profissionalmente nas redações ou trabalhando nas coberturas, as pessoas também consomem tanto e estão tanto no meio que elas entendem bastante, sim, estão completamente qualificados para pontuar e fazer as perguntas ao Renato da forma que ele não pode manter essa distância. Até porque, se for levar em consideração o que ele diz, né, o estudioso ali no Grêmio é o Marcelo, né, o auxiliar que vai comandar a equipe hoje, que ele conheceu no Flamengo, Marcelo Salles, que ele conheceu no Flamengo, que fez todos os cursos da CBF, que ele viu que o rapaz era muito bom, muito preparado, que o Marcelo era o estudioso, e ele traz o Flamengo, faz o convite para fazer parte da comissão técnica com ele no Grêmio. Então, assim, também tem que se diferenciar isso. Você tem que consumir, mas também o futebol é de consumo público, assim, todo mundo conhece, mal que mal, o básico, e tem muita gente que conhece bastante, mesmo sem estar trabalhando dentro de um clube, né? Mas eu fico feliz que hoje a gente, e que pena que durante algum tempo a gente até tratou isso com um certo desdém, né? Eu fico feliz que hoje a gente exalte exatamente isso aí. Um cara que vem se preparando, é um estudioso, é óbvio que a trajetória, a carreira do Renato fala por ele, e é evidente que ele aprendeu muito também dessa forma. Mas é legal a gente ter pessoas investindo também em outras frentes, em outras formas de conhecimento, não que o Felipe Luiz também não seja absolutamente vitorioso, mas também estuda. E eu acho tão legal que eu tenho acompanhado algumas assessorias que fornecem a jogadores estatísticas às vésperas de partidas. Você vai ser zagueiro dessa partida, você vai marcar o fulano, tá aqui, ó, ele joga assim. Cara, tem muito analista de desempenho que não foi jogador de o mais importante é que o jogador leia. Né? Mas isso tem acontecido e eu acho muito legal que a gente valorize. Beleza, trabalhando assim, se aquela informação for ali, pegar o nada... São analistas de desempenho, né, que trabalham em parcerias como assessores, é legal. É isso aí, nação. O Flamengo, então, pega o Bahia.